Bom dia, boa tarde, bem-vinda a todas e todos a essa aula sobre a média aritmética, que é a medida de tendência central mais utilizada. A média aritmética é uma coisa que a gente vai calcular e esse cálculo leva em conta a soma de todo o conjunto de scores, além de pensar quantos casos fizeram aquele conjunto. Nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, os scores 1, 2 e 3, nós estamos com 3 casos. Então, o número de scores é 3 e a soma desses scores, se a gente soma 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Então, a soma dos scores 6 dividida pelo número de scores, que é 2, dá a resposta da média aritmética sendo 2. Mas, normalmente, a nossa soma de scores e número vão ser outras. Então, vamos ver aqui. Quando a gente olha nesses dados, 8 mais 9 mais 10. O que nós temos? 8 mais 9 é 17, mais 10 é 27. Então, vou aqui ter uma soma de 27. O número de scores, ou N, aqui é 3. Temos 3 casos. Então, a média aritmética é essa soma de 27 dividido pelo número de scores, que é 3. Se a gente pega e divide 27 por 3, isso está igual a 9. Então, vamos passar para um outro conjunto. Nesse conjunto, os scores, olha, eu tenho 89, 73, eu acho que agora eu não quero somar mais na minha cabeça. Então, nesse caso, a gente abre um calculador. E com a calculador, podemos ir colocando os valores. Então, 89 mais 73 mais 84, mais 91, mais 87, mais 77, mais 94 está igual a 595. Então, vamos lá. 595. Agora, quantos scores tenho nesse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho um número de scores que é igual a 7. Então, nossa média aritmética vai ser 595 dividido por 7. Então, vamos voltar lá para o nosso calculador. E nesse calculador, agora eu quero dividir por 7. E com isso, a minha média está 85. Então, aqui, isso está igual a 85. Mas, em arqueologia, nossos valores normalmente não vêm como números redondinhos e normalmente vêm com unidades também, que a gente vai precisar manter enquanto estamos fazendo os cálculos. Então, se a gente considera esses diâmetros dos gargalos de vasilhames cerâmicas do sítio Dom Pedro, então, podemos ir pensando, olha, vamos lá no calculador de novo. Eu vou zerar o meu calculador e eu tenho aqui, então, 33,2 mais 23,1 mais 22,9 mais 31,4 mais 15,9 mais 27,0. Somando tudo isso, eu estou com 153,5. Então,
eu vou ter uma soma. Então, essa soma que é 153,5. E é esse valor que eu preciso dividir por n, pelo número de scores. Aqui eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou, para a média aritmética, precisar dividir 153,5. Isso continua sendo centímetros por 6 scores. Nisso, então, aqui o nosso calculador está pronto, dividido por 6. A gente fica com, olha, vou ter que lembrar esse número, 25,58333. Então, 25, já esqueci. 58333. 58333. Olha, está repetindo aqui. Centímetros. Então, a média do diâmetro dos gargalos dos vasilhames do sítio Dom Pedro é 25,58333 centímetros. A nossa resposta sempre vem com todas aquelas informações que estavam sendo dados antes. Mas eu não sei se eu quero uma resposta assim tão longa. Então, lembra que temos arredondamento. Arredondamento segue umas normas. É arredondamento, então tem o seu próprio ABNT. Se você não visse ABNT suficiente para bibliografias, deixa eu lhe apresentar mais um ABNT. Mas o que é importante aqui é quando o algoritmo que a gente quer ficar está seguido por outro algoritmo inferior a 5, permanece em aquele primeiro algoritmo. Então, se eu quero ficar aqui com um caso decimal, ou seja, um número que seria como 2,5 ou 3,1, que só tem um caso decimal, o que eu vou olhar no exemplo é o algoritmo 3, que é o que eu quero parar, que é ficar 1,3, e eu olho no próximo algoritmo. Aqui é 3. Quando esse algoritmo, então, está inferior a 5, como aqui, eu vou manter esse algoritmo aqui. Então, vai se tornar 1,3. Agora, quando esse algoritmo após aquela que eu quero manter é superior a 5 ou igual a 5, nós vamos mudar o algoritmo. Então, olha aqui. Quando a gente tem 1,6, mas é seguido por 6, 6, 6, etc. Esse 6 aqui é superior a 5. Então, nós vamos aumentar aquele algoritmo anterior. Então, vai ficar 1,7. A gente faz a mesma coisa para igual a 5 em quase todos os casos. Então, aqui a gente tem 1,8505. Então, queremos manter até um caso decimal e esse valor está 5 e a gente então arredonda para 5. Ficou aqui errado. 1,9. Então, isso se torna 1,9. Porque ainda tem esse número que não seja 0 aqui. Mas tem regras específicas. Se, por exemplo, você tem algo que está assim, só com zeros. Então, é por isso que tem aquela coisa que eu coloquei em cinza. Mas, por enquanto, nessa disciplina, vamos usar a simplificação, que arredondamento de superior ou igual a 5 vai ser arredondada para cima.
tá? Então, inferior a 5 não faz uma mudança no algoritmo. Superior ou igual a 5, o algoritmo vai ser aumentado. Então, se a gente fosse voltar, poderíamos voltar para aquele nosso resultado anterior. Gente, e se eu for fazer isso? Olha, eu quero manter um caso decimal. Então, eu quero manter algo que vai ter assim, 25,5. Agora, eu olho nesse próximo algoritmo. Essa aqui é 8. Então, 8 está superior a 5. Então, esse 8 vai fazer uma transformação a outra. Então, vai ficar 25,6 centímetros. Olha, tem outras novas notícias. Alguém no laboratório achou mais vasilhames cerâmicas. E com achando mais vasilhames cerâmicas, a gente vai precisar calcular a média aritmética de novo. Porque são mais vasilhames, então novos valores. Então, aqui a minha média vai ser aquela soma dos scores dividida pelo número de scores. Então, aqui a gente sabe que em vez de 6, agora temos 9 scores aqui. Então, eu vou ter alguma coisa dividido por 9. Então, vai lá o nosso maravilhoso calculador, que nos ajuda aqui. E para somar, então, não vai importar a ordem que você coloca os dados. Então, eu posso ir descendo as colunas. 33,2 mais 31,4 mais 21,5 mais 23,1 mais 15,9 mais 23,3 mais 22,9 mais 27,0 mais 24,2. Então, a outra vez eu li nas linhas, agora eu li nas colunas, isso não vai fazer diferença. Então, aqui eu tenho 222,5. Então, 222,5 dividido por 9, creio que quero voltar ao meu calculador e dividir isso por 9, que me dá 24,72222. 24,72222. E os 3 pontinhos representam a repetição do mesmo número, tá? E então, se eu quero arredondar esse número também para um caso decimal, eu vou olhar então nos meus dados aqui. Eu quero ficar com um caso decimal. Então, estou comparando com o que vem depois desse caso decimal. O que vem depois é um 2. Essa, então, é um número menor que 5. Então, não vai mudar o algoritmo anterior. Então, vai ficar 24,7 centímetros. Todos esses outros 2 vão cair. Então, uma resposta à média aritmética é que os diâmetros dos gargalos das vasilhames cerâmicas do sítio Dom Pedro têm média 24,7 centímetros. Como em toda a arqueologia, nossas respostas para questões numéricas são frases. São frases porque assim a gente consegue apresentar para alguém. Porque lembra, usamos qualquer cálculo
com finalidade de colocar dentro de relatórios, para colocar dentro de TCC, dissertação, tese, artigos científicos. E nesse sentido, normalmente vamos expressar em palavras os nossos dados. Também às vezes vão em tabelas, mas essas tabelas também vão precisar desses diferentes títulos que demonstram todo o que está relacionado. O contexto, que é o sítio, o tipo de item, que são os vasilhames cerâmicas, o que foi medida, o diâmetro, a unidade dos diâmetros, que é centímetro, e onde foi efetivada essa medida, que é o gargalo.